Que alegria quando a gente pode ver famílias crescendo, famílias unidas, famílias dedicando seus filhos. Estava imaginando aqui as emoções, né? Os sentimentos que devem passar no coração dos avós. E eu estava dizendo, orando a Deus aqui, eu quero que a minha hora chegue também, mas com calma, né, Mateus? Com calma, tudo tem seu tempo, e em algum momento a minha hora vai chegar também. Vai demorar, em nome de Jesus, vai demorar. Irmãos, Deus me levou a meditar no Salmo 127. Antes de falar isso, eu queria dizer que tem gente aqui da minha vida, aqui, né? A Elisana, aqui o Carlão. Gente, que maravilha vê-los, que quando éramos cadetes, né? Éramos aqueles adolescentes ali, quase, né? A Elisana olhava para a gente e dizia, meu Deus, são tão novinhos. Eu jogava Pô, esqueci até o nome, de tanta emoção, esqueci o nome do menino, rapaz, o Juninho. Olha, como é que vai esquecer esse nome? O Juninho apanhava de mim todo dia no videogame, quando eu era cadete. Depois do almoço, eu ia lá para o apartamento dos majores e jogava um videogame, e lá eu ganhava todos os dias do Juninho no futebol, no videogame, para vocês verem como era o negócio. Mas que bom vê-los. Aqui, Luquinhas também, que bom. E o Major Paulo foi meu professor de violão. Eu sempre falei, eu canto mal, culpem a Verinha, né, que foi minha professora de canto. Eu toco mal, culpem o Major Paulo, que foi... Na verdade, é que eles sempre ensinaram muito bem todo mundo. Um tinha que dar errado, né? Então, para eles não se sentirem tão... Não, sempre ensinamos, tinha um que aprendeu errado. Mas, Salmo 127... Salmo 127, um salmo muito bonito, muito interessante e muito propício para esse momento. Salmo de número 127. Eu vou fazer a leitura e você acompanha. Já foi lido, mas a Bíblia, quanto mais a gente lê, melhor, né? E diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém? Pai, nós pedimos a tua direção, a tua inspiração, para que tu nos abençoe falando desse assunto tão importante que é a família. Obrigado pela experiência que vivemos até aqui. Eu gostaria de agradecer, Senhor, por nossas famílias. Obrigado porque quando tu olhou para o homem, tu disse, não é bom que ele esteja só. E aí tu nos deu a família. Obrigado, Senhor. Nos guia, nos ensina, fortalece nossas famílias em tempos tão difíceis. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo é muito legal, é muito interessante. Ele é considerado um salmo de romagem, né? Mas ele tem um duplo sentido. Ele é um salmo de Salomão. E, por ser um salmo de Salomão, ele foi escrito no momento que o templo era construído. E as pessoas cantavam, diziam sobre se não edificar a casa no sentido do templo, da construção do templo. Mas também, anos depois, quando o povo de Deus voltava do cativeiro da Babilônia, eles cantavam também já com o sentido de
de exaltar a presença de Deus sobre suas famílias, sobre a sua casa, sobre a sua terra, sobre a sua identidade. E falar de família é falar sobre tudo isso. É interessante também, por que esse é um salmo de Salomão? Esse é um salmo de Salomão, e os comentaristas bíblicos dizem, porque principalmente, lá no verso de número 2, um verso que a gente gosta muito, que diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. No original hebraico aos seus gedidias ele dá enquanto dormem. Gedidias era o nome de Salomão, é o nome que o profeta Natã deu a Salomão. Gedidias, que significa amado do Senhor. Aos seus amados, aos amados do Senhor, ele sustenta, ele provê enquanto dormem. Então, os comentaristas, eles dizem que, sem sombra de dúvidas, esse salmo é um salmo de Salomão. Mas perceba que é um salmo muito atual. E ele começa quebrando alguns conceitos pós-modernos, conceitos da cultura que nós vivemos. Ele começa dizendo sobre 3 buscas que a humanidade faz, que o homem faz, mas que, se não tiver Deus, se tornam totalmente inúteis. Ele fala que a estabilidade financeira, em vão trabalham os que edificam. A estabilidade financeira, sem Deus, é vã, né? Não adianta você trabalhar, não adianta você se esforçar, não adianta você procurar uma estabilidade financeira se você não tiver Deus. Ele fala também sobre a segurança. Ele fala que em vão o sentinela trabalha se não tiver Deus. Então a segurança de proteção, a segurança da vida, sem Deus, ela é inútil. E por último ele fala que também é vã a realização no seu próprio trabalho. Aqueles que acham que vão encontrar realização no seu trabalho, ele disse que é vão, inútil é levantar de madrugada, é trabalhar, é comer o pão do trabalho, é inútil se não tiver Deus, pois todas essas coisas se tornam sem sentido e são valores do nosso tempo. Os valores do nosso tempo quais são? Buscar estabilidade financeira, buscar segurança, não, eu quero estar seguro. Eu quero ficar seguro, eu quero ficar tranquilo, e buscar a realização no trabalho. Há um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, eu sempre falo porque eu gosto muito dele, que se chama Byung-Chul Han. E ele faz um contraposto do nosso tempo que nós vivemos com os tempos antigos. E eu acho muito interessante que ele fala que nos tempos antigos nós vivíamos dentro de uma cultura de controle, uma sociedade de controle. Os chefes mandavam, os chefes diziam que as metas que você deveria cumprir, os chefes diziam de que maneira você deveria se portar, e você entrava num trabalho, você vivia naquele trabalho, e aquele chefe tinha um poder absoluto sobre a sua vida. Então, era uma sociedade do controle. E essa sociedade do controle era uma ideia de um filósofo chamado Michel Foucault, que trabalhou muito essa questão de controle absoluto na vida das pessoas. Byung-Chul Han diz que hoje essa sociedade do controle não existe mais. Não há um homem que nos explora. Hoje nós nos autoexploramos. Hoje nós vivemos numa sociedade do desempenho. Então, nós queremos atingir um alto grau de desempenho, então nós vivemos para o trabalho, nós vivemos buscando sempre dar o máximo de nós, o nosso foco está sempre na aquisição, no dinheiro, no ganhar, naquilo que pode dar uma segurança para as nossas vidas, aquilo que nos retira o máximo de nós, e a gente fica numa busca frenética pelos primeiros lugares, pelos benefícios, pelo esforço, e com isso nós estamos explorando a nós mesmos. Quem sofre com tudo isso? A família. Pois a gente vive para o trabalho, a gente vive se esforçando, a gente vive dando o melhor de nós nisso, naquilo outro, que os relacionamentos familiares hoje são totalmente superficiais. Olha, o número de pessoas que estão se divorciando por causa da pandemia é alarmante. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a estarem debaixo do mesmo teto, mas elas se acostumaram a viver uma longe das outras. E mais, há uma mentalidade estranha no nosso tempo, que não, nós vamos casar, mas vamos morar em casas separadas. Que isso, cara?
Casar, mas morar em casa separada. É querer o benefício, mas não querer o problema. E problema tem, né? Por exemplo, um problema simples. Deixa eu dizer um problema simples. Pode ficar, não se preocupe. Problema simples. Quer ver um problema simples? E vocês vão se identificar? Ronco, né? Aí, gente, deixa eu dizer, família e amor é amar inclusive o ronco do seu marido. Amém? Amém? Olha, eu sabia as mulheres não iam gostar muito, mas amar é isso, é aceitar inclusive os roncos, né? Casar e morar em casa separada é uma ideia que está totalmente vinculada com essas questões que a gente está falando dessa sociedade pós-moderna, onde a gente quer os benefícios das coisas, mas nós não queremos o ônus, nós não queremos as obrigações que essas coisas nos cobram. E aqui nós estamos diante de um salmo que está nos falando, que está sacudindo os valores contemporâneos da nossa sociedade. Ele está dizendo, olha, tudo isso sem Deus é inútil, é vão. Porque há um vazio existencial na humanidade, no ser humano, que só pode ser preenchido por Deus. Nós não encontramos satisfação em outra coisa, nós não encontramos satisfação plena em nada mais, porque sempre parece que está algo faltando. E isso explica, muitas vezes, o alto número de pessoas que têm tudo na vida, mas são totalmente infelizes. Pessoas que têm tudo, têm coisas que a gente nem sonha, mas que tiram a própria vida porque não encontraram algo que suprisse aquela carência, que eles nem sabem o que é, mas graças a Deus nós sabemos o que é, porque essa carência que eles têm, nós temos, que é a consciência de Deus. A busca hoje, no nosso tempo, principalmente nesse tempo pandêmico, é pela espiritualidade. As pessoas estão buscando, os livros que mais vendem são livros que falam de espiritualidade. Porque as pessoas estão carentes e estão vendo que todo o poder que tinham, que todas as riquezas que tinham, não adiantaram de nada diante de uma calamidade que assolou a humanidade. O que nós precisamos é de Deus em nossas famílias. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês alguns alertas, alguns ensinos, algumas verdades que esse texto nos fala. Primeira verdade é que Deus deve ser o centro da família. Se o Senhor não edificar a casa, e eu assim, sou apaixonado pela palavra edificar. Eu acho essa palavra forte, eu acho essa palavra importante, né? No hebraico é banã, construir, solidificar. Se o Senhor não for a rocha da família, nós não temos base alguma. O Senhor deve ser a rocha, a base, o centro da família. E todo o resto é inútil sem isso. Todo o dinheiro, todo o esforço, toda a alegria, a festa acaba e fica o quê? Nada. Mas quando nós temos Deus como aquele que edifica a nossa casa, nós temos uma constância. As coisas não terminam, as coisas continuam, pois Deus é conosco. Se o Senhor não edificar a casa, inútil é todo o resto. E aqui a gente pode cair em dois erros. Bom, eu quero que o Senhor edifique a minha casa, então eu vou para o ativismo. Não, pessoal, olha só, hoje o Senhor vai edificar a casa, porque a gente traz tudo para nós, né? A gente pensa que a força toda está em nós. Então a gente cai no risco do ativismo, de pensar que a gente precisa se lançar à ação. Não, agora todo mundo vamos trabalhar para edificar o nosso lar. E aí a gente começa a pensar que nós temos a força para edificar o nosso lar. E, na verdade, é um trabalho em conjunto de Deus, do Espírito Santo, com a nossa submissão e obediência ao Senhor. Mas nós podemos cair também no erro do conformismo. Não, quem vai edificar o meu lar é Deus. Então, eu cruzo os braços, né, como o Major Paulo falou, a gente começa a delegar
as coisas. Não é Deus que vai edificar o meu filho. Eu não ensino meu filho, é Deus que vai edificar a minha casa. Eu não faço da minha casa um espaço onde Deus é o centro, e aí eu quero que a igreja edifique a minha casa, que a escola eduque a minha família, os meus filhos. E isso é ilógico, pois há uma necessidade de nós entendermos que a ação de Deus é seguida pela nossa obediência a Ele. O Espírito Santo nos conduz para aquela inspiração que se vê na prática da vida, na busca pela obediência ao Senhor Jesus. E essa palavra, hoje em dia, obediência, parece algo feio, né? As pessoas não falam mais em obedecer a Deus. Não, obediência é algo imposto, mas obedecer a Deus é algo gostoso. Obedecer a Deus é fazer as coisas que vão trazer benefício para as nossas próprias vidas. Obedecer a Deus é o que melhor nós podemos fazer na vida, pois Deus ele nos abre um caminho de graça, de amor, sabe? E a gente distorce isso, diz, não, Deus está forçando a fazer o que é certo, eu quero fazer o que é errado. E a gente se dá mal, pois Deus tem o melhor para nós. O que tem edificado as nossas casas? O que é o centro das nossas casas? O que é o centro da nossa família? O que é o centro do nosso lar? Então, a primeira verdade que a gente vê é que Deus tem que ser o centro da nossa casa. A segunda verdade é que nós precisamos, e isso é importantíssimo, principalmente nesse tempo, nós precisamos resgatar a bênção de descansar em Deus. Vou repetir. Nós precisamos resgatar a bênção de descansar em Deus. Sabe por quê? No tempo que nós vivemos, descanso é palavra feia. Descansar, está descansando, isso é coisa errada. Pois nós vivemos num tempo do ativismo, no tempo que as pessoas vivem nessa sociedade do desempenho. Eu tenho que estar sempre na frente, eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa. Então, quando a gente olha o outro e pensa assim, está descansando. Não, eu não descanso. Né? Tem gente que se vangloria, eu nunca tirei férias, glória a Deus. Eu digo, não, parei, que Deus é esse? Porque o Deus que eu conheço descansa, Ele mesmo descansou. Ele mesmo teve um dia que disse assim, não, fiz tudo, trabalhei, agora é o tempo do descanso. Não há glórias em não descansar. Primeiro porque a gente está ferindo um princípio bíblico. Nós não guardamos o sábado, né, como os judeus fazem, mas nós lembramos que Deus diz, olha, tem um dia de descanso, tem um dia de você recuperar o fôlego, tem um dia de você descansar. Eu gosto muito de ler comentários judaicos, rabínicos, e os rabinos, eles têm um entendimento do sábado, do descanso, que é fantástico. Por que dormir? Por que descansar? Porque é o momento que você entende que você está totalmente fragilizado na dependência de Deus. É o momento que você sabe que, olha, eu não estou trabalhando, eu não estou me cuidando, eu não estou observando os perigos, eu estou descansando, eu estou nas mãos amorosas de Deus. Não pense que não descansar é um orgulho. Nos valores desse mundo é um orgulho, mas nos valores de Deus, descanso é fundamental, é algo bíblico, é algo que Deus nos ensina. Sabe, eu estava fazendo uma pesquisa, e essa falta de descanso, sabe o que ela tem ocasionado em nós? Uma coisa terrível, transtorno de ansiedade. A revista Veja, de 2018, tinha como matéria de capa, transtorno de ansiedade, o mal do século. Ela dizia que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% da população brasileira convivia com transtorno de ansiedade. Nós somos os campeões de transtorno de ansiedade no mundo, antes da pandemia. Antes da pandemia. E
o jornal Globo de 2020 publicou uma matéria com o título "Afastamento por transtorno mental dispara na pandemia". E sabe qual era o transtorno mais dado como motivo desse afastamento do trabalho? Transtorno de ansiedade. As pessoas estão ansiosas. O número de pessoas que pediram dispensa por causa de transtorno de ansiedade passou de 213 mil em 2019 para 285 mil em 2020, um aumento de 33%. A ansiedade. O que é ansiedade? O psicólogo australiano Aubrey Lewis, quem começa a trabalhar com essa ideia de ansiedade é Freud. E Freud ele chama a ansiedade de outra coisa. Eu nem lembro o nome, mas esse Aubrey Lewis, ele faz a definição que nós usamos hoje sobre ansiedade, que é: o transtorno de ansiedade existe quando o indivíduo se prepara para reagir ao risco, mesmo quando não há um risco claro. E essa reação se transforma em seu comportamento padrão e não eventual. É a pessoa viver com medo do amanhã. O que será o amanhã? Não tinha uma música que dizia, como será o amanhã? Tem gente que sofre por causa do amanhã. Agora, sabe o que é o mais absurdo de tudo? E a gente já está terminando. É que alguém, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, já falava sobre como sanar isso. Jesus Cristo, em Mateus 6,34, disse assim: não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Portanto, basta a cada dia o seu próprio mal. Mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava falando, gente, olha, esse negócio de ansiedade, para de se preocupar com amanhã, pensa no hoje. A gente está perdendo o descanso, a gente está perdendo a beleza da vida familiar por causa das preocupações com amanhã. A gente está perdendo o crescimento dos nossos netos, dos nossos filhos, porque a nossa cabeça está tão condicionada a sofrer com o amanhã, com o que vai ser o amanhã, com as contas do amanhã, com a vida do amanhã. E, gente, eu vou dizer uma coisa, eu não sou desses de revelamento, mas quem aqui, e com certeza tem gente aqui que já perdeu noite, preocupada com uma coisa que ia acontecer no amanhã e que não aconteceu. E você passou uma noite toda preocupado, com ansiedade, sofrendo por algo que nem sequer aconteceu. É lógico isso. A resposta para a ansiedade é descansar em Deus. Por isso, nós precisamos resgatar a bênção de descansar em Deus, ao que Salomão está dizendo aqui, aos seus dias, vocês e eu somos os dias do Senhor, somos os amados do Senhor, aos seus amados Ele supre, Ele dá, enquanto dormem. Amém? Tem só uns poucos améns aqui, uns amenses. Eu acho que dá para melhorar esse amém. Nós somos amados do Senhor, amém? Amém. Agora eu estou no lugar certo. Acho que agora estou com o povo que confia nisso. Por último, e nós encerramos essa reflexão com essa última verdade. Precisamos rever nossas prioridades e colocar a família em seu devido lugar. O salmista termina o Salmo 127 falando sobre a alegria de se construir uma família, de se ter filhos. As prioridades do homem moderno estão mais voltadas para a satisfação pessoal. Ter isso, ter aquilo, conquistar aquilo, vagas de emprego. A gente vive num tempo de muita superficialidade, nós vivemos um tempo de consumo, de descartabilidade. Quantas famílias eu tenho na caminhada
feito aconselhamento, e as pessoas chegam para mim e dizem assim, não, vou me divorciar, vou me separar, acabou o amor. Por que acabou o amor? Não, porque ela não me faz feliz. Como é que é? Ela não me faz feliz, ele não me faz feliz. Eu disse assim, cara, se eu quisesse ser feliz o tempo todo, eu casava com um palhaço. O palhaço ia viver me divertindo. Porque a gente criou na cabeça a concepção que a gente casa para ser feliz. E eu tenho falado o seguinte, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. A gente casa para construir uma família, e quando eu faço o outro feliz, qual é a resposta? O outro vai me fazer feliz. A minha satisfação está nessa construção onde eu me dou e a resposta é o outro se doar para mim. Mas quando eu caso com um motivo individualista, com um motivo mesquinho, totalmente influenciado pelos valores que regem o nosso tempo, que é essa falsa felicidade, essa falsa concepção de que eu vou ser feliz o tempo todo, não existe. E nós compramos essa ideia, e nós pensamos que família é um lugar que a gente vai ser feliz o tempo todo. A gente vai ter momentos tristes, a gente vai ter momentos difíceis, nós vamos ter momentos de chorar, mas acima de todas as coisas, nós sempre encontraremos felicidade, porque um faz o outro feliz, um ajuda o outro. Um momento eu não estou muito feliz, mas quando eu olho para a minha família, quando eu estou construindo alguma coisa com a minha família, quando Deus é aquele que edifica a minha casa, eu encontro alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor é a minha força. Perceba que a alegria no Senhor é a minha força, não é a alegria nas circunstâncias da vida. Então, meus irmãos queridos, nesse tempo é muito mais fácil descartar do que edificar. Está ruim, descarta. Uma experiência que eu tive, uma televisão antiga, estava ruim, eu fui ver se tinha solução. O cara disse assim, é mais fácil tu jogar fora e comprar uma nova. Porque a gente vive num tempo da descartabilidade, e isso está dentro das famílias. Isso está nos valores que regem a nossa sociedade. A cultura do desempenho. Não está bom? Descarta. Não está tendo um alto desempenho? Descarta. E nós estamos no auto-explorando. E quem está sofrendo são as nossas famílias. Meu pai, ele bota comida na mesa, ele isso, ele aquilo, ele faz isso, ele age suprindo todas as nossas necessidades. Mas ele nunca brincou comigo, ele nunca foi num parque, ele nunca jogou uma bola comigo, ele nunca assistiu um filme comigo, porque ele está o dia todo trabalhando, quando ele chega em casa, ele está morto. Nós somos chamados para construir relacionamentos familiares saudáveis. E talvez nós estejamos imergindo nessa cultura. É muito fácil, porque cultura, a gente se adapta muito rápido. Mas a vida na fé é uma contracultura. É viver na contramão do que o mundo vive e nos ensina. Eu quero terminar com uma das minhas frases preferidas de um escritor chamado Lev Tolstói. Tolstói é um escritor russo, ele escreveu vários livros, entre eles Guerra e Paz, Ana Karenina, e a história de Tolstói é fantástica, porque Tolstói era um da alta sociedade, um grande escritor, ele já era um cara muito conceituado, e ele tem um encontro com Deus, e ele acaba renegando sua herança. Eu não quero minha herança, eu não quero nem os direitos autorais das obras que eu escrevi, e eu quero viver uma vida simples com Deus. E Tolstói, os escritos de Tolstói, depois dessa fase, da fase da conversão dele, são maravilhosos, e tem uma frase dele que
que eu sou totalmente apaixonado por essa frase, e ele diz assim, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Quando nós encontramos alegria na nossa casa, no nosso lar, num lar edificado sobre Cristo, nós encontramos a verdadeira felicidade. Se você não encontra felicidade em casa, o que Tolstói está dizendo é o seguinte: se você não encontra felicidade no seu lar, se você não encontra felicidade na sua casa, você não vai encontrar em lugar nenhum. O problema não é o lar, o problema não é a casa. Muitas vezes o problema somos nós, que estamos com os valores deturpados. Então, nós vimos que nesse texto, nesse salmo, nós entendemos que Deus deve ser o centro da nossa família, nós precisamos resgatar a bênção de descansar em Deus, e por último, nós precisamos rever nossas prioridades e colocar a família no devido lugar. Em que lugar na tua pirâmide aí de prioridades está a família? As pessoas têm feito assim, em vários lugares. Deus, trabalho, família. Certo? Como seria então? Deus, família, trabalho. Essa é a ordem certa. E nesse caso, a ordem dos fatores altera drasticamente o produto. Deus, família e trabalho. Amém? A gente vai cantar uma música que preparamos, e eu vou fazer não é um apelo diferente, é um convite a vocês. Já que a gente está separado um do outro, mas a gente está perto da nossa família, queria que a gente se colocasse em pé, junto com a nossa família, desse a mão para os nossos familiares. E como os meus estão longe aqui, vou chamar eles aqui para perto de mim, para eu não ser o único que estou longe da minha família. E a gente vai cantar essa música, e eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e orássemos pela nossa família. Talvez vocês digam assim, ai, meu Deus, eu nunca fiz isso. Não precisa falar. Se você não sabe orar, se você nunca fez isso, simplesmente feche os seus olhos e fale em silêncio: Deus, abençoe o meu lar, Deus, abençoe a minha família. Só isso. E o mais legal é que Deus está escutando. Não precisa a gente ter uma dialética. Deus escuta desde o pedido de socorro que a gente grita e diz assim, socorro, até o momento que a gente diz assim, Deus, abençoe a minha família. E essa vai ser a oração mais sincera e mais importante que a gente vai fazer na vida. Podemos cantar? Você vai ter um momento, só você e sua família, baixinho. Se você quiser fazer uma oração, se você quiser dizer só Deus, abençoe minha família, como a sua oração, tenha liberdade para isso. Amém. Gente, não foi só a dedicação, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não foi só a dedicação do Rafael hoje, foi a nossa também. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.